Olá pessoal, hoje a gente fez um exercício, né, que eu tinha enviado no final de semana para tentar simular uma situação semi-real de como procede um trabalho científico. A questão está aqui, ó. Eu chamei de VIX Aqua, pronto, esse VIX é o nome da planilha. Mas o exercício é o seguinte, né, é uma elaboração como se fosse um projeto de mestrado, né, daí coloquei aqui como se fosse algo tivesse acontecido no passado, e que uma aluna iniciou o trabalho de mestrado. Em sua experiência com pescadores, ela observou que haviam mais peixes em lagos do que em canal de rio. Ela então ponderou que piscívoros, por terem mais acesso a alimentos em lagos, poderiam atingir maiores tamanhos corpóreos. Então, ela conversou com pescadores, os pescadores disseram para ela que tem bem mais peixe em lagos, nesse lugar aí, qualquer. Então ela pensou, olha, se tem mais peixe, né, tem mais presa, então os piscívoros que vão comer os peixes aí vão poder ter tamanhos maiores, tá? Então, em si, essa é, não é uma premissa muito ruim, certo? Então, se comer mais, pode ter tamanho maior. Apesar de ser uma premissa, tá tudo tranquilo, né? Em princípio, né? Existem vários pormenores nisso, mas não é nada de muito escandaloso sobre peixe que come mais, fica maior. Contudo, ela também ponderou que existem outros fatores que influenciam o tamanho dos indivíduos, como o dimorfismo sexual em tamanho, isso aqui é chamado de SSD, Sexual Size Dimorphism, né? E em tamanho aqui, né, vai ter machos e fêmeas vão ser diferentes. Ela também pensou que seria uma boa investigar o tamanho dos olhos dos peixes. Ela pensou que, em ambientes com menos luz, como é o caso do canal de rio de água branca, né, aqui na Amazônia, os predadores piscívoros deveriam ter maiores tamanhos de olhos. Tá? Então, por causa da baixa luminosidade, isso faria com que os predadores fossem ter maiores tamanhos de olho. Tá? Então, um olho maior, né, ter uma lente maior, permite maior entrada de luz. Até aí também não tem um grande problema, né, mas vamos discutir mais para frente. Um dos problemas, na verdade, disso daqui é o seguinte: tá aqui, ó, ela também pensou que seria uma boa. O que isso aqui significa? Eu não estou de maneira nenhuma dizendo para vocês não coletarem dados oportunísticos, já que você está indo coletar. É bom que você levante hipóteses acessórias. Essa não é a hipótese central, né? A hipótese central dela era isso daqui. E como que eu sei disso? Porque está aqui, assim, está escrito assim, ó, ela também pensou que seria uma boa, ou seja, ela não está colocando um arrazoado muito claro, ela está tipo, oportunisticamente vou coletar ali o tamanho dos olhos. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas vocês vão ver que isso aqui pode gerar um problema, né? Vamos lá. Então ela coletou três espécies de animais piscívoros, bichos escrotos, bichos fofos e biritos criaturas, em canal de rio, em um lago bem distante de canal, ligado por um Paraná. Em canal de rio e em um lago, tá? Então, o que eu estava faltando, na verdade, escrever aqui é que essas espécies ocorrem em ambos os ambientes, né? Você tem bichos escrotos em lago e canal, bichos fofos em lago e canal, biritos criaturas em lago e canal. Né? E ele é ligado por um longo Paraná. Tá? Isso aqui eu coloquei para dizer o seguinte: tem conexão. É basicamente isso. Ela coletou os dados e os tabulou rapidamente. Então tá. A primeira coisa que nós fizemos foi discutir as premissas. Né? Então, uma das principais está aqui. Ó, na sua experiência com os pescadores, ela observou que haviam mais peixes em lagos do que em canal de rio. Então, o que está subjacente a isso? Né? Não estou dizendo que experiência de pescador vale menos que alguma coisa, a gente, essas coisas morais não tem nada a ver. A discussão é a seguinte: pode ser que os pescadores utilizem algum apetrecho de pesca nos dois locais, né? Seja o apetrecho preferido deles. E ele é mais eficiente em coletar em um dos ambientes. Então, eles têm a percepção de que tem mais peixe. Que quando o pescador vai dizer, aqui tem mais peixe, ele está falando de pescado, de comida, né? É mais fácil coletar. Né? Então, isso está subjacente no linguajar de como eles se comunicam. É, com peixe, que um bicho vive debaixo d'água, isso é comum de se ter a impressão errada, né? Porque você não está ali embaixo vendo, né? Você depende do aparelho que você está usando
para coletar, pode ser que tenha algum problema ali, algum viés, né? Talvez seja mais eficiente em coletar em lago, o que eles estão usando, tá? Tem que ver o que eles estão fazendo aqui, se a informação procede ou não. Que pode ser que tenha mais peixes em canal, só que eles estão usando um pretexto que não pega esses peixes, certo? Né? Aqui tem sexual size dimorphism, assim, a aluna está ponderando o seguinte, olha, talvez tenha diferença no tamanho corpóreo em relação ao sexo, então seria uma boa levar em consideração o sexo, mas vocês concordam aqui que não tem uma hipótese muito clara associada a isso, assim, então é, ela está basicamente pensando que isso pode atrapalhar, se ela não olhar para isso, pode atrapalhar a interpretação dela, né? Pode ser que tem uma diferença entre macho e fêmea, né, nos dois locais, e aí está obscurecendo uma relação que ela está procurando, que é a relação ao ambiente. E agora o tamanho do olho aqui que a porca torce o rabo. Por quê? E ela pensou isso oportunisticamente, né? Vou coletar esses dados. Daí ela vai querer incluir, digamos que tenha lá no final do mestrado dela, ela achou alguma coisa interessante e vai querer incluir isso aqui no trabalho, né, para dar volume, para mostrar serviço. Aí que o negócio pode escangalhar. Não estou dizendo que vocês não têm que fazer um trabalho audacioso, tentar. Eu sou o exemplo de tentativa. Eu tento, sabe? Eu não gosto de ficar me escondendo, não. Eu vou lá, escrevo as coisas, sou um pouco audaz em termos de colocar as hipóteses e eu não quero inibir vocês de fazer um negócio que eu faço. Só que, quando for fazer essas coisas, tem que ler, porque o, qual que é o problema aqui? Você tem bichos em canal, você tem bichos em lago. Ela está presumindo que tem, né, não está presumindo não, perdão. Ela está supondo que a luz pode afetar tal. Mas, né, o tamanho do olho. Mas, como que a luz afeta o tamanho do olho? Existem dois mecanismos principais. O primeiro é, né, seleção natural, evolução adaptativa. Ao longo de gerações, o ambiente que tem menos luz favoreceu aqueles indivíduos que tinham tamanhos de olhos maiores, né? Então, se o olho é para pegar presa, né, no caso dos piscívoros, um olho maior, os bichos que tinham tamanhos de lentes maiores, olhos maiores, eram mais eficientes em capturar alimento, conseguiram sobreviver melhor, deixar mais descendentes, principalmente, no caso do predador de topo, e aumentou em frequência na população o número de indivíduos que tinham olhos grandes. Esse processo não é rápido, não é instantâneo, sabe? Não vai na mesma geração ou de uma geração para outra. Leva algum tempo. E aí, ó, tem aqui, ligado por um longo Paraná. Se existe fluxo gênico entre os dois locais, isso aí vai homogeneizar essa variância, certo? Então, por mais que tenha pressão de seleção em um lugar para ter tamanho de olho maior, só se a pressão de seleção for muito forte, vai fazer com que mesmo se eles estão, né, migrando para lá e reproduzindo entre ambientes, tem que ser uma pressão muito forte para que essa variação seja mantida. Então ela está presumindo que o fluxo gênico aqui, se o que ela está subjacente na cabeça dela é que é a seleção natural que está moldando isso, ela está presumindo que o fluxo gênico é baixo ou que a pressão de seleção é tão forte que mesmo em face ao fluxo gênico mantém-se a variação. É um negócio super audacioso que, para quem alguém está coletando dado aqui, né, que um dado que você pensou que seria uma boa. Então ela tem um potencial alto, né, esse trabalho de se ela encontrar essa relação e poder discutir, mas ela vai ter que pensar no mecanismo e que isso está gerando. Daí que vai gerar dificuldade de interpretar isso daí, de fazer esse trabalho. Você precisa usar uma força mental muito grande, tá? Então, a outra possibilidade é que isso seja plasticidade do desenvolvimento. Na minha ignorância, eu não sei se plasticidade do desenvolvimento alguma vez foi relatado para tamanho do olho. O que isso quer dizer? Você vai lá, pega da mesma ninhada os irmãos, mantém eles em
baixa luminosidade e alta luminosidade e esperar com que os baixos luminosidade ao longo do desenvolvimento, né, quando os dois se tornam adultos, o de baixa luminosidade vai ter tamanho de olho maior. Não sei, pode ser que exista, tá? Mas essa é uma outra possibilidade pela qual existiria essa diferença entre o tamanho dos olhos, tá? Então, né, digamos que não seja tamanho de olho, pode ser outra característica, pode ser que plasticidade de desenvolvimento, né, plasticidade fenotípica, vai gerar isso. Se for este mecanismo, tudo bem. Mas aí ela também tem uma outra premissa, que os bichos não estão simplesmente indo e vindo por esse Paraná que conecta o canal do rio e o lago. Se eles ficarem indo e vindo, na verdade ela vai encontrar nada, certo? Porque mesmo que tenha disponibilidade de alimento é, diferente entre os dois locais, se eles ficarem indo e vindo, não vai ter diferença, né? Porque ora ela pega um bicho que comeu no canal, mas ele está no lago, ela comeu alguma coisa no lago e está no canal, né? Ou então, semana passada ele comeu no lago, depois essa semana está comendo no canal, há um mês atrás ele estava no canal, enfim, ficou indo e vindo, vai ver nada. Então, de forma geral, para que essa premissa que, né, o trabalho dela seja verdadeiro depende de uma baixa migração, um baixo de número de indivíduos migrando. E também, se, né, nesse caso aqui dos ônibus, for o mecanismo de seleção natural, que ela está presumindo, há um baixo fluxo gênico ou uma alta força de pressão de seleção natural. É muito complicado. Não estou dizendo que vocês não devem fazer isso, mas mantenha em mente que explorar bem os dados, né, também requer um esforço intelectual forte, né? Dizer também, né, eu quero só reportar isso, né? Já ouvi muitas vezes falando assim, mas eu quero só reportar, mas você está perdendo a oportunidade, você está perdendo a oportunidade de fazer potencialmente um excelente trabalho. Talvez só esses dados sejam muito mais novidade para a ciência do que todo o resto do seu trabalho. Você está jogando fora ao não negligenciar a importância desses dados, tá? É isso que eu quero chamar a atenção. Então, tem várias premissas no trabalho, algumas são mais relevantes do que outras, e algumas ideias subjacentes estão cheias de mecanismo intrincado que não está sendo explícito. Claro que isso aqui é uma coisa muito tosca, eu estou explicando aqui muito brevemente, né? Não tem uma introdução clara tal, mas verdade, pessoal, é que 90% dos trabalhos de mestrado tem um formato assim, tem uma ideia bastante simples, ela só é bem, né, mais elaborada, né? Tem muito parágrafo sobre isso para explicar, por exemplo, sobre a espécie e tal, e não as ideias, mecanismos por detrás. Talvez alguns de vocês estejam pensando, mas essas coisas de evolução eu quero passar longe. Para vocês eu tenho uma péssima notícia, né? Eu tenho uma péssima notícia. Ecologia é o estudo dos organismos em relação ao ambiente que eles vivem. E a grande maioria de vocês quer estudar ecologia. Alguns, na verdade, de vocês também querem estudar coisas mais evolutivas, né? Potenciais até de especiação, né? Descrever espécie nova e tal. A discussão sobre processo de especiação e o quanto isso está incluído na taxonomia, ela é longa na literatura e eu não vou entrar nesse mérito. Mas para os ecólogos é o seguinte, não é uma boa, porque muitas coisas são moldadas por processo evolutivo ou por plasticidade do desenvolvimento, muitas coisas que vocês possam ver. Então, né, melhor coisa é ter um entendimento. Não precisa ser muito aprofundado, mas ao menos fluxo gênico, algumas coisas desse tipo, né? Evolução adaptativa, não adaptativa, processos neutros, bem simples, não precisa de muita coisa. É preciso estar confortável falar sobre isso, não ter medo, tá? Eu vou fechar esse vídeo com essa discussão inicial sobre as premissas. Foram várias premissas que foram levantadas na nossa discussão, tá? Tem várias premissas aqui dentro. O que é a premissa? Ela não vai poder, né, com base nos dados dela, poder concluir alguma coisa a respeito. Ela está aceitando aquilo como verdade e tocando o barco adiante. Então,
né? Todos os trabalhos têm, algumas são mais sérias do que outras. Às vezes o pessoal fala assim, mas a sua premissa pode estar falsa. Isso aí é um problema, né? Porque você está segurando seu trabalho, né? Pendurado numa coisa que não é verdadeira. Certo? Então, basicamente, esse é um áudio, né? Muito mais do que um vídeo. E as premissas aí, pessoal, tem várias aí. Eu quero que vocês levantem por vocês mesmos. Ah, e, em especial, quais fossem as mais interessantes, tá? Agora vamos para o próximo vídeo que vai ser trabalhar esses dados.